só quero Patrick Hot Dog, hot dog. Eu só quero Patrick Hot Dog, hot dog. Eu só quero Patrick Hot Dog, hot dog. Eu só quero Patrick. Fala pessoal, começando aqui mais um episódio do Talking Dog e hoje a gente tá com uma ilustre presente da Gal aqui, a Gal Contabilidade. Gal, muito obrigado por estar cedendo um pouquinho do seu tempo hoje e a gente vai conversar várias coisas aí sobre impostos, sobre como que a Gal tá auxiliando aí o Patrick Dog aqui na Patrick Dog, né? Amém. Então... Bom dia. Obrigada pelo convite. É bem diferente estar aqui com vocês, assim, é diferente de uma reunião fora daqui, mas vai dar tudo certo. Claro que vai. Antes de tudo, Gal, a gente vai falar sobre um pouco os nossos patrocinadores, tá? E aí a gente já começa a desenrolar, tá? Então a gente tem o escritório de contabilidade da Gal, que oferece serviços incluindo contabilidade geral, consultoria tributária e societária com foco em atendimento personalizado de alta qualidade. Nada melhor do que a ilustre presença da Gal aqui hoje para nos falar um pouquinho de como ela está auxiliando a Patrick Dog em vários sentidos, tá? Certo? A gente também tem a Afins Empresas, que é um ecossistema completo de tecnologia de pagamento e solução financeira, que impulsiona o negócio da Patrick Dog hoje também. Então eles auxiliam lá, não sei se já chegou aí na unidade da Patrick Dog, eles auxiliam a gente ali no totem, nas maquininhas. Perfeito. E auxiliam em todas as 3 unidades. E a gente também tem o Estúdio Corp, onde a gente está patrocinando aqui o podcast, que já é o 4º mês que a gente está aqui, e tem mais 2 meses aí pra gente estar trazendo pessoas igual a Gal aqui pra tá mostrando um pouquinho da história, né? De como começou a empresa e etc. Trazer parcerias, né? Exatamente. E isso é mais uma forma de divulgação não só pra gente, mas também como nossos parceiros. Com certeza. Gal, a gente sempre gosta de começar aqui um pouquinho pra entender como que você começou a contabilidade. Porque não começou de um dia pro outro, né? Não. Mas... Então fala um pouquinho dessa história pra gente entender. Tá, a minha vida, ela sempre foi CLT, né? Trabalhei ali 10 anos na Schaeffler, passei por outras empresas até chegar na contabilidade. Fiz a faculdade, né, ali de ciências contábeis, depois fiz uma pós-graduação também, mas o escritório começou ali em abril de 2019, um pouquinho antes da pandemia, que a gente não esperava. Nossa, ninguém esperava a pandemia. Não, ninguém esperava a pandemia, mas graças a Deus deu tudo certo. Uhum. Foi na pandemia ali que nosso escritório cresceu, porque as pessoas não podiam ter contato umas com as outras, todo mundo ali trancado dentro de suas casas, e foi aí que a gente viu uma oportunidade também de crescimento, apesar de toda a tristeza, né, do mundo. Sim. E a gente começou a trabalhar home office, né, começou ali todo mundo a trabalhar home office, em abril de 2019 ali fechei meu primeiro cliente, Que legal. Que foi um comércio, foi uma padaria. Caraca. Então, foi um desafio. Dá o frio na barriga, como todo empresário tem frio na barriga. Até hoje a gente tem frio na barriga. Quem falar que não tem, eu acho que tá... Foi quantos meses entre abrir a empresa e o primeiro cliente? Quando eu abri a empresa, eu já comecei com esse cliente. Então, assim, eu parti do princípio que eu ia abrir o CNPJ quando eu conseguisse o meu primeiro cliente. Uhum. Porque aí vem sistema, vem toda a parte interna de um escritório. Sim. Então, assim, no começo você não tem nada. Realmente, você começa assim com a fé e com a coragem. Então, assim, o primeiro honorário que vem para pagar o sistema que você precisa ter. E depois você vai incluindo outras ferramentas para ajudar no dia a dia do seu trabalho. Entendi. Mas, assim, a padaria foi o ponto inicial de tudo isso. E junto com mais 2 pessoas que eu tenho uma grande parceria, que hoje também está na Gal Contabilidade com a gente, que é a Amanda do Departamento Societário e a Isa do Fiscal e Tributário. Que legal. Então a gente começou juntas. Eu digo que assim, no contrato social comecei sozinha, mas por trás eu tinha a parceria delas, porque eu acho que a gente não começa nada sozinha e a gente também não vai para lugar nenhum sozinho. Sem dúvida. E outra, isso também gera um pouco de custo a mais, né? Quando você... vamos começar uma empresa, você não tem nada, você vai começar. Puta, mas vamos começar com um quadro societário grande? Exato. Às vezes isso impacta muito, né, no começo. A gente fala que a gente já veio de outros, a gente trabalhou junto, nós trabalhamos juntas, né, em outro escritório anterior à abertura do meu. Então, a gente já tinha um ciclo de amizade, a gente sentou e conversou, então a gente sabe separar o profissional do pessoal. Isso é muito importante. Então, somos todas adultas, né? Então, tem que ser tudo muito bem conversado, porque é uma parceria para dar certo, todos os pontos têm que ser bem analisados. Sim. Senão acaba estragando até a amizade.
Sem dúvida. Infelizmente, Sem dúvida. né? Então deu certo e vem dando certo até hoje. Então, desde abril de 2009 até hoje, o escritório vem crescendo e eu só tenho a agradecer a Deus Que legal. por todas as oportunidades que ele vem abrindo também. Muito legal. E quando você começou, você falou que começou com a padaria. Existe hoje na contabilidade, tipo, nichada assim ou não? Hoje a gente não trabalha com um nicho, Aham. né? A gente recebe os clientes, a gente faz reuniões com eles, Uhum. tenta entender aonde está a maior dor dele e ali a gente se especializa na área dele. Muitos ali a gente já tem conhecimento, que é comércio. Hoje a gente também tem bastante clínica de estética como cliente. Uhum. Então, e fora daqui, do estado de São Paulo. Então a gente tem clientes em todos os lugares do Brasil. Ah, que legal. Então, hoje a Gal, ela tem uma variedade de nichos ali dentro da empresa. Sim, se a gente vê que é alguma situação que não vai ajudar o cliente, Aham, a gente conversa, aham. né? A gente é bem sincero em tudo que a gente faz. Legal. Você falou que sair do CLT para abrir um CNPJ é um pouco mais complexo, né? É porque você tem que sair da sua caixinha, você tem que sair ali do seu comodismo. Pensando como empresário, você tem ali o seu salário garantido todo mês, Uhum, FGTS, 13º, tudo que o funcionário tem direito. uhum. E aí você vir para o mundo empresarial, a sua vida muda no começo. Uhum. Às vezes você tem que dar alguns passos para trás para poder fazer o seu negócio crescer. Sim. Então, assim, são muitas coisas que você passa. Não é fácil, mas é gratificante. Então, você paga o preço. Eu acredito que sim, né? Porque, assim, quando a gente tá no CLT, por exemplo, eu acho que a gente tem a responsabilidade de estar ali todos os dias, né? Exato. Das 8 às 16, das 8 às 18 e tal. E essa é a única responsabilidade que a gente tem. Eu acho que na grande maioria dos cargos, assim. Só que quando a gente fala de empresário, né? O empresário, ele não tá das 8 às 18. Ele tá praticamente 24 horas Exato. monitorando isso. Exato. Porque, querendo ou não, tudo depende do empresário em si, né, no começo. E isso depois você vai setorizando algumas coisas. Sim. Teve alguma mais dificuldade, assim, no começo que você lembra? Alguma coisa assim? Dificuldades, assim, a gente sempre tem, mas às vezes a gente vara a madrugada trabalhando. Isso é coisa que às vezes as pessoas de fora não vê o que a gente faz para tudo dar certo. Aham. Então, por trás daquele CNPJ, existe um contador que trabalha bastante. Então, o contador, ele não é só a pessoa que manda o imposto para pagar por mês, né? Eu acho que... Às vezes as pessoas têm essa impressão. Uhum. Tem muita coisa por trás de tudo isso. Tem muita coisa que a gente cuida para fazer com que a empresa trabalhe corretamente, Uhum. né? Então, a gente já chegou a pegar casos de empresas que veio de outros escritórios. Infelizmente, ali teve algum problema, talvez com a contabilidade anterior. Às vezes você não consegue uma linha de crédito porque tem alguma pendência no CNPJ e o empresário nem sabia daquela pendência, né? Uhum. Então, assim, a gente trabalha acompanhando toda a história do CNPJ para que isso não possa acontecer. Legal. E me fala assim, existe algum setor dentro de uma empresa que, por exemplo, lá na Patrick Dog, a gente tinha um problema de colaborador que era os pontos do colaborador. E isso é de grande maioria das empresas, o ponto? Ou o que você acha que dá mais problema numa empresa, assim, na parte fiscal? Hoje, o que eu venho escutando bastante dos empresários, infelizmente, é a questão de colaboradores. Hoje, está muito difícil você encontrar pessoas que realmente vistam a camisa da empresa. Uhum. Então, assim, o ser humano, ele está ficando um pouquinho complicado nessa questão de recolhimento de pessoas CLT para trabalhar e vestir a camisa. Uhum. Então, hoje a gente escuta, na maioria das vezes, a maior reclamação é na questão de recrutamento de pessoas. Existe outro ponto também que, vamos classificar aqui, o primeiro é pessoas. Isso a gente sabe que a gente também veio nos outros podcasts aqui, dos outros empresários, que a grande maioria é o colaborador. Sim. Ou porque é muita rotatividade, ou porque ainda não foi com a cultura da empresa, etc. Existe, tipo, classificando, existe algum segundo e terceiro ponto ali que a turma reclama mais? Geralmente a parte fiscal ela pega bastante também, Uhum. porque a gente também depende da ajuda do empresário para internamente ele ter
um sistema que seja parametrizado de forma correta, Aham. para depois, quando chegar na contabilidade, a gente poder analisar e verificar se todos aqueles produtos estão corretos para o cliente também não pagar mais imposto, Aham, sim. né? Então, tem tudo isso, uma análise nossa também interna. Entendi. Da Batrick Dog foi isso, a gente fez um pente fino ali em todos os produtos para ele poder reduzir o imposto dele. Isso é legal, né? O imposto da alimentação, ele é muito complexo, assim? Ele não é complexo, mas ele é um pouquinho mais complexo, né, falando de prestação de serviço de comércio, é Aham. um pouco mais complexo porque a gente tem que analisar os produtos que, na maioria das vezes, bebidas, Aham. eles são monofásicos. Então, ali a gente consegue tirar alguns tributos para o cliente pagar menos imposto. Porque ele já tem a tributação aqui. Lá no começo da cadeia, Hum. entendeu? Então, os produtos monofásicos, a gente consegue tirar PIS e COFINS e ICMS-ST pagou lá no início da cadeia, que foi lá na fabricação. Então, produtos monofásicos seria o quê? Produtos... Bebidas. Bebidas em geral? Bebidas em geral. Ah, Tá? Então, é por isso que quando o Patrick veio para nós, a gente teve que analisar essa questão de Coca-Cola, né? Todas essas questões de bebida. Uhum. Agora, o produto mesmo que ele fabrica em si, não. Uhum. Mas a bebida, sim. Isso é uma dúvida que eu tinha. Por exemplo, por mais que a gente fabrique o produto, a gente utiliza insumos de outras empresas. Uhum. Por exemplo, a salsicha. A gente utiliza de uma marca, eu não lembro qual que era agora. A gente utiliza. Isso seria considerado um produto monofásico? Não, porque não é bebida. Entendeu? Então, assim, é mais relacionado à bebida. Uso e consumo, você vai utilizar no produto que você vai montar ali na hora. Entendi. Batata palha, salsicha, pão, maionese, entendeu? Entendi. Dentro desses anos que você... Quinto anos? Quinto? 19? Tá indo pro sexto, né? 6 6 anos, 6 anos. 6 anos. Qual que é o setor que você acha que é o mais fácil assim, ou é o que é o mais difícil? Se a gente for levar, assim, avaliar grosseiramente, vamos dizer, sem pegar a situação do cliente e o histórico, Uhum. prestação de serviço é mais tranquilo. É mais tranquilo. É mais tranquilo. Prestação de serviço. Comércio já é um pouco mais... Prestação de serviço é mais tranquilo porque é tipo um ponto A, um ponto B ou não? Prestação de serviço é porque é uma nota fiscal de prestação de serviço, onde você presta serviço para o seu cliente e ali não tem muita coisa que analisar se você estiver no Simples Nacional. Uhum. É lógico que tem outros fatores, mas a prestação de serviço ela é mais tranquila. Entendi. Tá. Aí quando a gente passa para um mercado, comércio, ele é mais... É diferente, é diferente. E quando você sai do Simples Nacional e passa por um lucro presumido ou um lucro real, também isso são outras análises que a gente tem que fazer. Entendi. Tá. Nessa questão aí, o que você é? Hoje você atua em qual setor dentro da sua empresa? Hoje eu sou a responsável, Você né? é Eu sou responsável. a proprietária do escritório, mas eu falo que o dono trabalha bastante também. Não é porque eu sou dona que eu não trabalho bastante. Às vezes a gente fica aí até altas horas, principalmente em época de imposto de renda. Uhum. Imposto de renda a gente não tem muita hora para terminar de trabalhar. Começo de mês é ruim pra vocês? Começo de mês é difícil, porque tem folha de pagamento, fechamento de imposto. Mas assim, graças a Deus, conforme o nosso crescimento vai acontecendo, Uhum. você vai tirando o seu pé de algumas coisas e focando em outras e deixando que os departamentos cuidem de cada um das suas responsabilidades. Uhum. É lógico, os donos das empresas geralmente querem falar muito com o contador, no Uhum. caso eu. Uhum. Então, assim, não tem problema nenhum, a gente atende, a gente conversa, a gente marca reunião, mas quando é uma dúvida pontual, alguma coisa, eu já direciono para os outros departamentos. Isso aí eu vejo todo dia. Porque às vezes eu tinha só seu contato salvo lá. Aí eu vou lá umas perguntas pra vocês falam, não, vai lá pra fiscal, não, vai lá pra outro lugar. Porque aí a gente já direciona para a pessoa certa, né? Entendi. O contador, ele sabe muita coisa, Uhum. mas quando você direciona para a pessoa que já é do departamento, ela vai te falar com mais propriedade. Ah, Não sim. tem como colocar tudo aqui nessa cabecinha. Eu imagino, porque a parte fiscal, né, ela é cheia de pegadinha também, né? Sim. Então eu acredito que se você setorizar isso, é um pouco mais Fica mais direcionado. tranquilo, É. né? Então, não que eu não esteja por perto acompanhando, Sim, estou sim. sempre por perto acompanhando.
Mas ficar na mão de cada departamento é muito melhor. Você vai ter um retorno mais rápido, né? Aham. Às vezes eu tô em reunião, não consigo te atender. Aham. Então, outros departamentos vão atender. Então, por isso que hoje a gente tem departamento pessoal, tem o societário, tem o fiscal, a Isa também é tributário. Então, isso ajuda bastante. O bom dela não ser só fiscal e tributária é que quando entra uma empresa para nós, ela consegue analisar se ali, às vezes, ela tem consegue trazer algum crédito para o cliente, Aham. ou às vezes redução de imposto. Aham. Legal. Então, hoje a gente trabalha com o pessoal, graças a Deus, muito profissional. Hoje tem quantos colaboradores nessa empresa? Hoje nós estamos em 5. Ah, então já tá bem dividido. E mesmo assim eu trabalho bastante. Eu acho que a gente nunca deixa de trabalhar muito, né? Porque Acho que não. é igual eu falo pro Patrick. O Patrick, ele tem uma cisma que ele quer estar na chapa. Ele quer estar fazendo um produto lá. E às vezes eu falo, mano, dá uma tirada de mão. Não, ele tem que sair também, ele como qualquer outro empresário. Aham. A gente fala que ali no comecinho a gente trabalha muito mais, não que a gente não vai trabalhar, mas a gente tem que começar a tirar o pé um pouquinho e passar para outras pessoas, senão não cresce, É. né? Então, se não crescer, fica paradinho ali naquele mesmo lugar. Então, tem que passar para outras pessoas também. E outra, você falou que a gente não cresce, né? E ainda mais no setor de alimentação, que hoje eu acredito que uma das estratégias pra gente faturar mais é essa disseminação de lojas, né? Então, por exemplo, a Patrick Dog tem 3. Sim. Tem um outro cliente meu que já foi cliente meu, ele tem mais 2. Então, como que o mesmo empresário vai estar em 3? Não tem né? como, não tem como. muito difícil. Você tem que ter pessoas chaves de confiança. Aham. Para quando você abre mais de uma empresa, hoje o escritório tem só uma unidade. E a gente consegue atender todo mundo do Brasil. Tanto que a gente tem clientes no sul, na parte do norte e tudo. Então, a gente consegue trabalhar e hoje o mundo digital está ajudando muito. Então, você hoje não precisa, às vezes, estar presente no local. Você Sim. consegue fazer uma reunião por vídeo e você consegue fazer o mesmo atendimento e, às vezes, até melhor do que um presencial. Então, assim, graças a Deus vem dando muito certo. Então, para essas empresas que têm mais de um CNPJ, é importante ter peças-chave, um gerente de confiança Sim. que acompanhe tudo isso, né? E nessa questão agora que a gente abordou esse assunto de criar outras unidades, como que funciona essa parte assim de CNPJ, imposto, cria-se uma nova empresa para ser um grupo? Como que funciona? Geralmente, quando um CNPJ é constituído e a gente vê que aquele CNPJ está faturando muito, e se ela estiver no Simples Nacional, a gente vai sentar ali com o dono da empresa e conversar. E às vezes abrir um novo CNPJ que às vezes não esteja no CPF dele. Pode ser na esposa, vir no sócio. Porque faturamento de 2 empresas também se somam e às vezes sai do Simples Nacional por ter somado os 2 faturamentos e ter estourado o limite. Então, assim, tem uma análise por tudo isso. A gente está com um cliente agora que a gente está analisando. Ele quer abrir filial no Nordeste, então a gente está verificando se isso é viável ou não. Abrir uma filial ou abrir um novo CNPJ, talvez ali no nome de um outro sócio dele. Entendi. Que ele tenha confiança, lógico. Entendi. Que ele tem que estar em cima. Ah, sem dúvida. Nessa questão, eu sei que existe outras possibilidades de, por exemplo, de você criar uma holding, etc. Isso é viável hoje para um... A holding, muitas pessoas têm procurado a gente para fazer a abertura de holding. O que a gente aconselha, dependendo do nível, né, dos bens que esse empresário tem ou a empresa. Geralmente, quem vem antes do contador para poder fazer a constituição depois de uma holding é um advogado. Então, a gente primeiro orienta o cliente a procurar um advogado, porque ali ele vai fazer toda a análise de sucessão, porque isso a gente sabe que fica para os herdeiros, fica tudo isso. Então, o papel do advogado, primeiro, ele é muito importante. Depois vem para nós a questão da holding. Entendi. Se você é uma pessoa que você tem muito patrimônio, é interessante você fazer uma holding, porque você vai blindar ali uma parte dos seus bens, né? Então, se possivelmente acontecer um processo trabalhista ou algum tipo de processo na empresa, os seus bens às vezes estão mais protegidos estando numa holding do que diretamente no seu CPF. Então, assim, é interessante o advogado e o contador trabalhar junto nessa situação. Você acha que isso seria interessante? Por exemplo, a gente não tá falando de empresas que faturam 100, 150 mil por mês, né? A gente tá falando aí em torno de... Acho que quanto que tá o Simples hoje? 4 milhões? Ou... 4 milhões e 800 mil. Então, se a pessoa já tem várias empresas e atinge esse valor,
talvez isso pode ser uma chave ou é só para uma blindagem assim de patrimônio, a holding? As pessoas têm procurado para fazer uma blindagem. Então, assim, geralmente quando a gente conversa com um cliente sobre uma holding, a gente tem que entender todo o histórico dele e os bens dele para verificar se tudo isso é viável também. Então, se a gente está falando de uma empresa de um faturamento tão alto, por trás disso você imagina que seja um cliente que tenha já alguns bens. Então, acredito que seja bem interessante conversar com esse cliente, fazer uma reunião e destrinchar ali todos os bens que ele tem, tudo que ele tem da empresa para verificar essas possibilidades. Isso tem se tornado muito mais comum hoje em dia. Muitos. Os empresários têm procurado a questão de holding e a gente já vai direcionando para conversar um pouquinho ali com o advogado, porque o jurídico tem que estar junto, não é só o contador, não tem como. Mesmo porque na hora que você faz a constituição de uma holding, obrigatoriamente tem que ter assinatura também do advogado, não só do contador. Nossa, isso é interessante, porque antes eu imaginava que era só, tipo, ou você faz com o advogado ou você faz com a contabilidade. Não, é importante os dois estarem juntos. Porque o advogado, ele vai ali analisar toda a questão jurídica e te orientar. Quando vier para o contador, a gente já tem um histórico de tudo aquilo e um resumo. E a gente ali vai constituir uma holding de acordo com o que o advogado orientou. Entendi. Então, é sempre bom o jurídico estar andando junto com o contador. Entendi. Existe também variação de imposto de estado, assim? Tipo, por exemplo, Patrick Dog quer ir, sei lá, para São Paulo ou Curitiba. Existe na questão mais diretamente se ele comprar produtos de fora do estado. Então, se, por exemplo, ele está aqui no estado de São Paulo e às vezes ele encontra lá no Ceará, por exemplo, uma salsicha mais barata. Aí a gente tem que analisar se compensa trazer essa salsicha de lá para cá. Ou sair daqui para lá à venda. A gente tem que fazer essa análise porque existe um imposto que se chama o diferencial de alíquota entre os estados. Então, tem também uma análise em tudo isso, nos produtos, para verificar se é viável ou não. Às vezes Sim. Né? A gente tem clínica de estética, voltando para a clínica de estética, assim, que eles compram produtos de fora do estado, um botox, alguma coisa. Então, às vezes, paga esse diferencial de alíquota, o cliente fica um pouco bravo, aí a gente orienta, fala como que tem que proceder nas próximas vezes e ele vê se é viável comprar ou não. Entendeu? Eu acho muito interessante isso, porque na parte da contabilidade você mexe muito com números, né? Às vezes a gente sonha com números. Eu imagino. Porque, por exemplo, assim, por mais que esteja comprando mais caro em outro estado, às vezes tem um imposto ali com um desconto que ele acaba ficando mais barato aqui. Exato. Por isso que a gente tem que analisar e conversar com o cliente, saber o que ele está comprando, né? Porque falar agora para você assim, fica um pouco, né, muito genérico. A gente tem que conhecer mesmo o produto do cliente, saber o que ele vai trazer de fora, pra gente falar para ele se às vezes compensa ou não. Porque às vezes compensa ele comprar aqui dentro do estado de São Paulo e negociar com o fornecedor um valor mais barato. Né? Do que ter que pagar um imposto entre os estados. Interessante. Falando um pouquinho da sua história aí, da empresa, existe alguma história que você lembra assim que você ficou 2 noites sem dormir, por exemplo, de alguma coisa assim? Acontece história. Eu não vou conseguir talvez lembrar agora pontualmente. Mas às vezes tem clientes que às vezes mexe bastante às vezes com o nosso psicológico, né? Então tem coisas que precisam acontecer muito rápido e às vezes não é no nosso tempo. E às vezes ele quer as coisas para aquele momento. Então, infelizmente, tem coisas que acaba tirando o nosso sono, porque não depende só da gente, depende de outros fatores. Até você explicar isso para o cliente, que não depende somente da gente, ele fica muito bravo. E depois ele vai entender. Eu imagino. Porque eu acredito... Mas assim, com relação à sua pergunta, tem muitos fatores que às vezes tiram o sono da gente. Às vezes por ansiedade mesmo. A gente é um pouco acelerado, entendeu? A gente fica preocupado, porque a gente carrega a empresa como se fosse nossa. Entendeu? Então a responsabilidade é grande. Imagino. Porque a gente também, igual a gente comentou aqui, a gente mexe com número, né? Números. E às vezes o número engana a gente, né? E muitas vezes, como eu falei pra você, a gente trabalha muito na honestidade. E a gente é ser humano. O ser humano erra. Às vezes ele pode errar. Então, assim, se a gente vê que foi um erro interno nosso, a gente arca com o problema. Jamais. A gente vai falar pro cliente, aconteceu isso e isso, mas a gente tá se responsabilizando por um erro. Porque acontece, gente. Quem falar que não erra, tá mentindo. Não tem, uma hora ou outra vai acontecer, né? Pode ser que aconteça. A gente trabalha com muita atenção, mas mesmo trabalhando com muita atenção, pode ser que aconteça. Porque às vezes o erro nem é da contabilidade, né? Do próprio cliente, né?
Varia bastante. Varia bastante, mas acontece. Uhum. Acontece. É onde tem ser humano, a gente tá... Pode acontecer. Legal. Né? E sistema, você tem que prestar atenção. Não é porque é sistema que é robotizado que você não tem que prestar atenção também. Sim. Até sistema erra, Eu imagino. né? Porque tem que ter tudo parâmetro certo. E hoje a gente, igual lá na Patrick Dog, a gente utiliza o sistema da nota I, né? Uhum. E às vezes a gente precisa fazer a integração com outro sistema para que tudo fique rodando 100%. Um exemplo foi a folha de ponto, né? Aham. Né, que quando veio para nós a Patrick, a gente pontuou algumas coisas ali que estavam fazendo diferença para Sim. vocês. Sim, E foi arrumada essa situação. sim. Mas o passado O que foi, já foi. O que foi. Chegou na nossa mão, graças a Deus a gente identificou o erro e conseguiu alterar. Sim. Mas é pra você ver, é sistema. Se você não alimentar o sistema de forma correta, ele vai trabalhar errado. Exatamente. E outra, isso que eu vi muita diferença, por mais que eu não seja o dono da Patrick Dog. Mas você tá acompanhando. Tô acompanhando por trás e tal. Isso eu vi muita diferença quando a gente tava com a antiga contabilidade para de agora. Que a assistência que a Gal traz pra gente, ela é muito... como que eu posso falar? Incisiva em alguns assuntos. E sempre tá pontuando, ó, dá pra melhorar aqui, ó, vê de novo e tal. Exato. Porque às vezes eu, por conta da minha empresa mesmo e da correria do marketing, acaba passando também. Sim. E outro assunto que eu acho que é muito importante a gente abordar. Eu sei que muitos empresários hoje que tá alavancando aí, tem sua empresa um primeiro, segundo ano, principalmente na área da alimentação, é muito complexo a parte de setorização. Você vê que isso a contabilidade poderia auxiliar no que nessa setorização assim? Nessa parte, a gente procura conversar com o cliente e tenta auxiliar ele de alguma forma. Aham. Mas, geralmente, a empresa, internamente, ela tem alguém que vai auxiliar, porque ela está ali no dia a dia Uhum. para conseguir separar tudo isso, Aham. tá? Então, assim, a contabilidade, quando vem para nós, a gente analisa, mas geralmente isso tem que vir internamente já para nós. Aham. Aham. Se o cliente gritar e falar, tô precisando de ajuda, aí a gente vai fazer talvez um serviço que... Infelizmente não é a nossa área, mas a gente vai tentar de alguma forma ajudar. Eu falo que a Gal, às vezes, ela faz coisas assim que a gente se coloca na dor do cliente. Então, de alguma forma, a gente vai tentar ajudar, Aham. tá? Mas geralmente tem uma empresa especializada que cuida dessa parte. Legal. Nessa parte de setorização, chegou uma ideia no meio desse tempo aí que eu tô com a Patrick Dog, que já faz acho que 4 anos que eu tô com ele. Então, desde o comecinho eu tô com o Patrick. Chegou um momento que eu falei assim, cara, abrir um centro de distribuição é legal? Tipo assim, a gente tem que abrir um centro de distribuição no mesmo CNPJ, por exemplo, ou seria um CNPJ à parte? Vai depender muito do faturamento hoje que estiver a Patrick Dog. Por isso que a gente fala que a gente analisa, porque às vezes não compensa utilizar tudo no mesmo CNPJ. Entendi. Às vezes é interessante abrir um novo, porque aí a gente vai estudar o KENAI da atividade, verificar onde que é melhor para ele. Uhum. Porque se o centro de distribuição ele começar a sair muito, ele vai somar todos, e daqui a pouco quando você vê todas as empresas já desenquadraram, às vezes talvez ali do Simples Nacional. Uhum. E vai para um lucro presumido. Automaticamente, se o cliente está crescendo, ok, eu acredito que ele vai entender que ele mudou de regime tributário. Sim. Mas, nas análises, às vezes, no meio ali, a gente pode reduzir imposto, né? Sim, sim. Então, o setor de distribuição seria interessante estudar para ver se compensa colocar isso no CNPJ à parte. Tudo depende do faturamento, então. Muito. O princípio começa pelo faturamento, é Pelo isso? faturamento, exato. Faturamento e o CPF do cliente, do responsável que está ali no contrato social, né? Aham. Porque se ele estiver em várias empresas, a Receita Federal, ela cruza as informações e soma o faturamento de todas. Nossa. Então, por causa de uma, todas podem desenquadrar, entendeu? Porque soma todas. Nossa, isso eu não Exato. imaginava. Se você abre hoje, por exemplo, você tem um CNPJ, e aí você abre um outro CNPJ que está no Simples Nacional, as duas. Por Aham. enquanto, compensa ficar no Simples. A gente fala que Simples Nacional nem sempre compensa ficar nele. Aham. Por isso tem que fazer um estudo, porque às vezes você paga uma alíquota menor de imposto no lucro presumido. Entendi. Isso tudo tem um estudo tributário por Aham. trás de tudo isso. Então, assim, se você abre um CNPJ, esse faturamento tá ficando alto, vou abrir um outro. Tem que ver se é viável. Entendi. Entendeu? Tem que Entendi. ver se é viável, porque às vezes somos os dois, daqui a pouco desenquadra as duas. Entendeu? Então, o CPF soma no quadro societário, se você estiver.
Caraca, isso. Tem tudo uma coisa por trás, uma análise por trás. E isso tudo baixa na receita no final do ano do CPF, né? Na receita. A receita já tá controlando tudo. Isso é Não tem muito pra onde correr, gente. muito. Não, e ela tá apertando cada vez mais, né? Sim. Tá. Hoje em dia vocês do fiscal lá da Gal já estão trabalhando com esse nicho que é mais de criptomoeda, essas coisas? Ou ainda... Por enquanto a gente não pegou essa parte. Aham. Eu acho que isso é uma coisa que você tem que estudar muito à parte. Uhum. Às vezes você tem que voltar o seu estudo somente para isso. Criptomoeda está sendo um mercado muito, Amplo ainda. muito amplo e tem que estudar bastante para não acontecer erros aí. É porque hoje ainda não é... Por mais que é muito popular, eu acho que depende do nicho que você atua. Por mais que a Gal atue em quase todos os nichos, ainda não é viável, né? É uma coisa ainda que as pessoas estão descobrindo e tem muita gente que ainda nem entende ainda muito o processo, né? Então, assim, hoje nós recebemos pessoas físicas para declarar imposto de renda, onde a gente vê que ele tem ali, trabalha com o mercado financeiro e tudo, e a gente faz a declaração de imposto de renda. Aham. Mas empresas nesse nicho ainda não. A Entendi. gente ainda prefere não ir devagar. Porque Não, já é loucura, né? mexer com cripto ainda? Não. Melhor não, ainda não. Quem sabe futuramente, mas por enquanto ainda não. Entendi. O Patrick, ele também fala que ele se apega muito a Deus em relação a Patrick Dog. Você também se apega muito a Deus? Super. Eu falo que quando eu abri esse CNPJ, eu falo que Deus não é meu sócio, ele é o dono de tudo. Então, posso dizer que eu sou a sócia dele. Então, quando a gente fez e colocou o pé nisso, para cada reunião, cada coisa que acontece, eu falo, Deus vai na minha frente, porque é a sua sabedoria que vai comandar tudo. Então, assim, Deus tá comigo o tempo todo. Se eu Legal. tiver que chorar, eu choro pra ele. Além do marido, né? Porque o marido tá ali do lado. Tem que Mas aguentar, né? Tem que aguentar. Tem que aguentar, Então, é com ele que eu desabafo, é com ele que eu peço proteção, é com ele que eu peço sabedoria, inteligência. Mas a minha principal oração que eu peço pra ele é sabedoria, porque é a sabedoria que vem dele, aí a gente leva o dia mais tranquilo. Dá uma aliviada também, né? Super. E quando o dia tá bem agitado, porque tem dias que tá muito agitado. Tem dias que você sai da cama assim e fala, Deus cuida bastante desse dia. A gente coloca louvor pra trabalhar. Escutando louvor bem baixinho. Porque a gente sabe que é onde tem Deus, qualquer coisa vai sair dali que não for legal. E tem aqueles dias que o cabelo fica em pé, né? Tem dia. E eu que sou cacheada ainda, você imagina como ele fica. Legal. Mas assim, Deus é o principal de tudo isso. Legal. E eu falo que, geralmente quando o sonho nasce no nosso coração é porque já veio de Deus. Uhum. Mas isso ele realmente colocou no meu colo. Abriu um escritório. Nunca foi... eu nunca imaginei que um dia eu abriria um escritório. De verdade, estou abrindo meu coração. Eu nunca consegui pensar fora da caixinha. Entendeu? Entendi. Mas algumas coisas foram acontecendo durante a vida que eu vi que eu podia mais. Então, eu fiquei 10 anos numa empresa, depois 7 anos em outra. Hoje eu tenho 42, indo para 43, então eu tenho uma bagagem profissional. Eu vi, se eu estou colocando energia, eu posso colocar para mim, entendeu? Então, assim, eu falei, Deus, me ajuda. Então, ele me ajudou a que isso tudo acontecesse. Você acha que isso é um ponto de virada de chave também nessa questão de tipo, eu tô me esforçando muito aqui e às vezes você não vê um futuro ali mais. Se você for pensar, tem pessoas, olha, não estou falando que é certo ou que é errado. Tem pessoas que não quer entrar nesse mundo empresarial, porque a gente sabe que a gente paga um preço alto, às vezes. Às vezes você deixa de ir em qualquer outro lugar porque você tem que trabalhar. Sim. E você faz aquilo porque você ama, porque se você não amar, aquilo passa a ser um peso pra você. Sim. Então, assim, eu amo o que eu faço. E tenho certeza que as meninas que estão comigo também amam o que faz. Então, às vezes a gente abre mão de muitas coisas pra poder trazer o crescimento da Gal. Sim. Ali por trás de tudo isso tem famílias que estão sendo sustentadas, Sem né? dúvida. Então, por isso que eu oro muito a Deus e peço a Deus pra que tudo venha sempre dando certo e que venham mais clientes. Porque tem famílias ali sendo sustentadas, não é eu, né? Eu não tenho mais a responsabilidade só comigo, eu tenho a responsabilidade com outras pessoas. Sim. Então, assim, você paga um preço por tudo isso. Então, graças a Deus, vem tudo dando certo. E outra, a gente fala de...
Agora, a questão de você ser funcionário não é errado, né? Não, Tem pessoas que não querem Sim. dar um passo maior. Em algum momento, essa chave na minha cabeça virou, por causa de algumas coisas que aconteceram. Não vamos explanar. Não vamos explanar, mas por causa de algumas coisas que aconteceram, essa chave virou na minha cabeça. Aham. E eu agradeço a Deus, porque a chave virou na minha cabeça. Uhum. Porque, de verdade, eu entrei num mundo que eu nunca imaginei que um dia eu ia entrar. Eu vejo pessoas e sento na mesa com pessoas que eu jamais imaginei que eu ia sentar. Então, eu agradeço a Deus por esses desafios, de verdade. Então, assim, hoje eu estou e não me vejo mais trabalhando como CLT. Uhum. Mas se em algum momento da vida tudo isso mudar, eu não tenho problema nenhum pra voltar. Sim. Mas eu sei que Deus vem honrando, Sim, entendeu? sem E o que dúvida. ele dá, ele não tira. E outra, é aquela, né? Você se esforçou pra isso. E Exato. se esforça pra que isso continue. Com certeza. E assim, a gente dá o nosso sangue mesmo. E quando eu falo nosso, não é só eu, porque eu tenho uma equipe muito boa por trás. Eu tenho orgulho da equipe que a gente tem. Legal. Então a gente dá o nosso sangue. E você falou que a gente já não, a Gal não satisfaz só a sua família, né? E atinge muitas outras famílias. E isso a gente fala, por exemplo, diretamente, que hoje é 5 colaboradores, né? Sim, somos em 5. Mas e indiretamente? O quanto isso não agrega, né? Exato. Que daí tem família da pessoa que está contratada, o seu cliente, por exemplo, Exato. é impactado, e o seu cliente impacta outros clientes. Então, assim, ter os nossos clientes é uma responsabilidade muito grande. É. Tem muitas famílias por trás de tudo isso. Um erro, alguma coisa ali pode impactar muito grande dentro de uma casa, Sim. né? Então, a gente pensa num todo. A gente não pensa só como CNPJ empresa. Tem pessoas por trás de tudo isso. Então, eu acho que quando as pessoas começarem a ver mais que por trás de tudo isso tem pessoas, acho que talvez o mundo fique um pouquinho melhor. Eu imagino. E você falou no começo que alguns clientes ele vê o contador só como... Alguns. Eu não tô falando nosso diretamente. Sim. História do contador. Gente, não sei se você já viu aquele contador revoltado. Não. Tá, não. um dia você procura ele no Instagram. Às vezes ele traz ali a realidade do que é a vida de um contador. Então, assim... não tô falando que são os nossos clientes. Graças a Deus, a gente agradece muito pelos clientes que a gente tem. A gente procura mostrar pra eles o serviço que a gente faz por trás de tudo isso. Aham. Mas tem muitas pessoas, a grande maioria, que vê o contador só como um entregador de imposto, entendeu? Pague, só. Até esse dia, eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas é do grupo fiscal mesmo. Aí eu pedi pra ela, recalcula pra mim aí o que a gente tá em aberto da DAS, por exemplo. A hora que ela mandou pra mim, eu falei, meu Deus do céu, o Patrick vai matar eu. Mas é um negócio que a gente... Daí, igual você falou, eu vejo o contador como o cara do boleto, por exemplo. Do boleto, O cara do boleto. Mas assim, por trás de tudo isso, gente, do céu, vocês não imaginam como tem um trabalho que às vezes não aparece pra vocês, Uhum. mas que se a gente for pontuar, se a gente deixar de fazer, o que vai acontecer com o CNPJ? Imagina. Então, declarações que a gente tem que entregar. Mesmo a empresa sem movimento, você tem que entregar a declaração. Você abre um CNPJ, ela fica sem movimento, não pense que você não precisa de um contador. Uhum. Porque até o MEI, uma vez por ano, ele tem que declarar. Senão, vai aparecer uma multinha lá, vai travar o seu MEI por não entregar a declaração, por não pagar os impostos do MEI. Então, uma empresa que ela já é um porte maior do que o MEI, a gente tem que entregar declarações mensais, mesmo que a empresa não tenha movimento. Então, tem muita coisa por trás de tudo isso, que se a gente abrir mão, vai sobrecarregar de dependências. Cara, esses tempos atrás, vendo algumas partes assim de fiscal mesmo, de MEI e tal, o quanto tem gente que abre MEI e deixa lá, não faz nada com a empresa, depois de 5 anos não recebe uma cartinha. Exato. E aí ele já talvez nem esteja mais no MEI. A Receita já desenquadrou do MEI, do Simples Nacional, já tá no lucro presumido e ele não sabe. E aí tudo fica um pouquinho mais complicado. Não que a gente não possa resolver, a gente pode resolver. Sim. Eu falo financeiramente pra ele. É porque daí... E aí o serviço do contador vai ser outro, infelizmente, né? E assim... E a gente tem que passar o valor do serviço, tem que fazer e cobrar pelo serviço. Sim. Mas, se a pessoa soubesse que ela está abrindo um MEI e abrindo um CNPJ, por mais que seja um MEI, tem responsabilidade ali para você não partir para uma situação um pouco mais delicada, né? Quando você vai para um lucro presumido, são outras declarações que você tem que entregar. E multas que você tem que pagar para a Receita Federal, entendeu? Então...
eu acredito que as pessoas deveriam ali, antes de abrir um MEI, pelo menos procurar um contador para ser melhor orientado. Nossa, já a gente tava falando aqui no off, né? A minha empresa hoje, ela é MEI e elas... Cuidado. Gente, Porque a gente espera, a gente não espera. A gente acha que a gente tá ali no tranquilinho, né? O MEI, ele pode faturar até... 81 mil no ano, 81. dependendo da data de abertura do CNPJ. Porque se você abre agora em julho, você tem que contar proporcional até dezembro. Então, não é 81 mil, é 6.750 vezes julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 6 meses. Aham. Então, não é 81 mil, já é Menos... o proporcional. Entendi. Exato. Mas se tiver um ano inteiro completo, é 81 mil no ano. Perfeito. Então, a gente tá falando aí de 81 mil. Só que a gente sabe que às vezes ultrapassa esses 81 mil, né? Então, o que acontece se a gente ultrapassar? Eu sei que... Acho que a Receita também ela tem uma tolerância, né? Ela tem uma tolerância de 20% quando você passa dos 81 mil, dá 97.200. Uhum. Só que essa tolerância não tira a responsabilidade de que você vai desenquadrar do MEI em janeiro de 2020, no próximo ano. Aham. Entendeu? Então, assim, você passou de 81 mil, ou você comunica um contador para ele poder fazer as coisas no tempo certo e hábil. Aham. Se você passar dos 81 mil, tem a tolerância dos 20% que você vai pagar o imposto da diferença, mas em janeiro do ano seguinte você desenquadra. Entendi. Às vezes, a Receita, o sistema da Receita pode não pegar na hora, Uhum. mas ele vai pegar depois em algum momento, nem que ele te desenquadre no meio do ano e depois você vai ter que retroagir, fazer todo o serviço retroagido. E aí que entra também a parte do contador chato, né? Ou o contador que cobra, ou não sei o quê. Por quê? Se a Receita te desenquadra, a gente está em julho de 2025. 2025. Se a Receita te desenquadra desde janeiro de 2025, você não vai pagar o contador daqui para frente. Você tem que pagar o contador desde janeiro de 2025, porque ele vai ter que corrigir desde janeiro de 2025. Ou seja... Aí chora, dói no bolso, a gente ajuda, né? Faz ali um pacote para regularizar tudo isso. Mas é complicado você colocar isso, às vezes, um pouquinho ali na cabeça do empresário, de que desde janeiro vai ter que ser retroagido e vai ter que ser corrigido tudo isso. E a Receita vai cobrar desde janeiro. Eu imagino, porque é aquele negócio. Hoje a Patrick Dog tem uma contabilidade por trás, porque a gente sabe o trabalho que dá essa parte fiscal e etc e outras coisas. Imagina o cara que ele não tem essa parte, tá no meio dele lá, tá faturando muita coisa, e aí vem a contabilidade e fala assim, ó, agora você tem uma contabilidade, mas a Receita desenquadrou você. Exato. E aí, como que a gente vai fazer agora? Exato. Aí ele não tá esperando esse valor, né? Não, ele não está esperando. A gente entende que é lógico, a carga tributária no Brasil ela é muito alta. Então, enquanto o cliente, o empresário puder ficar no MEI, ok, a gente é super a favor. Sim. Quem dera se o contador pudesse ser MEI. Faz muito tempo que o contador não pode ser MEI. Então, quem dera o contador pudesse ser MEI também. Mas assim, se você passou dos 81 mil, se você consegue administrar bem a sua pessoa jurídica e a sua pessoa física e separar isso, que a partir do momento que você tem um MEI, você tem que entender que você não pode misturar o jurídico com o físico. São Sim. pessoas diferentes. Sim. Então, assim, você tem que ter uma reserva, Sim. né? Para caso alguma coisa aconteça no meio do caminho, vai ser regularizado, mas você sabe que você vai pagar imposto, multa e juros sobre aquilo. Então, assim, a gente tem que falar para o cliente, ó, a Receita te desenquadrou, vou te mandar a situação fiscal, vou te mostrar o relatório de como tá tudo isso, Aham. e o que você tem que pagar, e como a gente pode regularizar, dá para fazer parcelamento, a gente dá as opções que ajudam também o empresário. Mas ele tem que entender que no meio ele não pode ficar mais. Se tá faturando alto, Amém. é porque tá crescendo. Não é? Então, não adianta. É aquilo que eu te falei, se sabe administrar bem a pessoa física e a pessoa jurídica, ele vai estar preparado para isso. A gente recebeu um cliente que ele veio com... ele tinha uma empresa financeira por trás de tudo que acompanhava o MEI. Aham. Então, eles foram fazendo bonitinho, direitinho. Aí, eles procuraram por nós, através de indicação. Graças a Deus, muitos clientes que vêm para nós vêm através de indicação. Legal. E ali, a gente identificou alguns erros pontuais e a gente corrigiu. Foi um caso que a gente também teve que retroagir, mas ele entendeu o processo, Aham. entendeu? Ele já tava esperando, talvez. Exato. Mas
porque também não teve uma orientação correta. Eu acho que isso é o fator principal, né? Você tem uma empresa. É muito louco, porque se você tem uma empresa pra fazer aquilo e essa empresa não tá te entregando aquilo, você não vai, o empresário ele não vai pegar esses micropontos, né? Quem vai pegar mesmo é quem tá dentro daquele nicho, né? Até o tempo da contabilidade você tem que acompanhar para ver se ela também está te entregando os serviços que você espera. Acho que todo mundo tem esse direito. Eu também tenho um CPF por trás. Se eu contrato um prestador de serviço e vejo que ele também não está me trazendo o que foi prometido ou o que a gente combinou, você vai rever. Vamos sentar, vamos conversar. Olha, a gente conversou isso e isso, não está sendo. Então, assim, eu acho que todo mundo tem o livre-arbítrio de analisar, né? Porque a gente aqui é uma troca de serviço. Todo mundo nesse mundo é uma troca. Sim. Né? Então, vai dar certo. Em algum momento você vai parar numa contabilidade que vai te dar o que você espera. Legal. O que é uma dica muito essencial, assim, pra quem você falou no começo que não era o seu princípio de abrir uma empresa, mas Deus te abriu o caminho, te deu a luz, etc. O que é o essencial para quem tá querendo abrir uma empresa e quem tá com aquela duvidazinha, putz, será que eu abro mesmo esse projeto? A gente fala assim que eu, principalmente, né, serva de Deus, e todas nós que trabalhamos ali, graças a Deus a gente é servo de Deus. Então, assim, eu acho que você tem que conversar muito com Deus e orar e conversar também com pessoas que já passaram pelo que você ainda vai passar. Então, às vezes a gente dá conselhos, fala que não é fácil, porque nem tudo é um mar de rosa mesmo. Mas, assim, se você tiver vontade e amor no que você faz, vai que vai dar certo. Entendeu? Então, assim, eu não imaginaria que um dia eu ia ter um escritório. Mas eu sei o que eu sei fazer. Eu tenho uma carga de uma bagagem profissional. Então, não teria por que dar errado. Só que sozinha as coisas não crescem. Por isso que eu fui buscando pessoas para entrar dentro da GAL, para poder trabalhar com responsabilidade. Então, assim, para quem tá começando e tem vontade, segue firme, porque vai dar certo, né? Faz ali um plano de negócios, analisa o que você vai precisar para começar. Como eu falei, eu comecei com uma padaria. Eu sabia que aquele honorário daquela padaria ia pagar meu sistema. Não tenho salário, não tenho nada. Mas conforme você vai... não tem pressa. Você ganhou um cliente, amém. Você ganhou 2, amém. Tudo é glória a Deus, porque cada cliente que vem é uma comemoração diferente. Então, assim, não tenha medo. Não tenha medo. Se é o que você quer, vai em frente. Vai atrás. E procura pessoas do seu ramo para se aconselhar também. Porque daí é mais fácil também tirar algumas dúvidas, né? É mais fácil tirar dúvidas. Às vezes a gente consegue falar, não vai por esse caminho, porque não vai dar certo. Entendeu? Eu tinha uma professora na faculdade, na Exanc, né? Antiga Exanc aqui de Sorocaba, que ela falava que toda pessoa que tem essa pulguinha, né, quer ser algo a mais, ela cria bicho debaixo da cama, né? Porque, puta, será que eu vou ter o meu salário depois no outro mês? Será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar aquilo? E às vezes a gente precisa botar o pensamento em si e falar, não, vou fazer. Ontem à noite, eu tava numa imersão na contabilidade, e uma das perguntas de uma moça foi... ela tá começando no ramo de contabilidade. Aí ela falou assim, mas eu sou CLT. Então, eu tenho um pouco medo de sair do que eu tenho garantido pro que ainda não tá certo. O contador que estava dando a imersão falou que ela tá no caminho certo, e realmente ela tá no caminho certo. E ela tem que ir começando aos pouquinhos. Então, se ela tá no CLT e ainda não se sente segura, ela vai agregando um cliente, daqui a pouco ela vai agregando, uma hora ela vai ter que sair do CLT, porque o cliente dela vai querer ela mais próximo. Então, assim, o começo do meu não foi diferente, mas o que me segurou um tempo para o crescimento foi que eu saí da empresa, então eu tive o seguro-desemprego. Então, enquanto eu tenho o seguro-desemprego na minha pessoa física, vou trabalhar na minha pessoa jurídica. Então, às vezes, você não precisa sair direto do seu CLT. Vai tentando administrar os dois aos poucos, entendeu? Vai chegar uma hora que você vai sair. Porque quando você é mandado embora, você tem, acho que 6 meses de seguro, alguma coisa assim? Depende muito do histórico do funcionário, se ele já não pediu algum seguro antes. Entendi. Mas, se a gente for falar no grosso mesmo, é de 5 a 6 meses. Legal. Você tem 5 meses ali que você vai receber um salário e você tem 5 meses pra testar o que você quiser. E dependendo do tempo de empresa, você tem o seu FGTS, sua multa dos 40%, então dá pra você ir administrando e aí vai atrás de cliente. Perfeito. A gente sabe que a gente precisa disso, a gente tem que ir atrás de novos clientes.
Depois dessa parte de motivação que a gente precisa mesmo dar um Precisa. pontapé, o que agora na parte fiscal a gente precisa? Pra quem tá começando. Parte fiscal que você fala. Sair da empresa, vou montar minha empresa. Começo já com o MEI, o que eu faço? Tá, a pessoa saiu da empresa e ela quer começar uma empresa dela. Isso. Dependendo do ramo de atividade, ela pode começar com o MEI. Dependendo do que ela vai fazer, o MEI não pode, porque o MEI ele é bem limitado nas atividades. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, um contador, uma psicóloga, um advogado não pode ser MEI. Entendeu? Caraca. É limitado o MEI. Às vezes você tem que colocar outras atividades ali de prestação de serviço para você conseguir trabalhar e iniciar como MEI. Aham. Mas se você for para uma ME direto, você já tem que ter alguns planos em mente, alguma coisa desenhado, não dá para ir assim Entendi. direto, entendeu? Sim. Mas se você saiu da empresa e já tem tudo isso, pelo menos um pouco planejado e um pouco estudado, aí você vai para uma ME direto. Legal. Como a gente fala muito mais da parte de restaurante aqui, o restaurante ele consegue ser MEI ou não? No início, sim. No início, sim. Sim, que aí tem algumas atividades ali que você consegue colocar como refeição. Entendi. Tem algumas coisas ali que dá pra colocar como MEI, sim. Legal, isso. Restaurante ou self-service, alguma coisa assim dá pra colocar. Tem algumas atividades ali, mas dá pra colocar como comércio. Você acha que dentro dessa expertise que você tem, a parte de alimentação, ela não se desenquadra, mas ela troca esse MEI muito mais rápido do que outro setor ou não? Dependendo do dono da empresa, né? Se ele tiver uma visão de crescimento e tudo. E dependendo do ponto que ele estiver, a alimentação, ele traz bastante retorno, né? Hoje, a alimentação hoje tá bem procurada. iFood, Sim. as pessoas têm procurado muito isso. E se você for ver no mercado, você fazer uma compra de supermercado hoje, tá bem caro. Então, às vezes, compensa, às vezes, pedir uma comidinha de vez em quando por fora. Sim. Então, o retorno da alimentação tá sendo bem grande. Legal. Muita gente fala, que é nosso colega aqui, já veio no podcast, eles falam que... Falam não. Eles trabalham com o iFood. Existe alguma bitributação do iFood? Alguma coisa desse sentido ou não? Não no momento que a gente tem visto, não. O iFood, ele vai pagar ali o que ele tem que pagar. Entendi. Tá. O que a gente consegue tirar, assim, na parte de alimentação que diminuiria o custo de imposto? Existe alguma coisa? Falamos aqui, por exemplo, da Coca-Cola, que é uma... As bebidas, né, que já é uma redução de imposto ali. Eu acredito que tem que fazer mesmo análise de estoque, para ver se não tem muito estoque parado. Entendi. Comprar só o que é necessário. Tem que ter uma análise muito boa nessa questão de estoque para não deixar ali produto parado muito tempo. Entendi. E estoque parado é perda de dinheiro, Ah, sem dúvida. né? Gal, a gente tá se aproximando do fim aqui. Já tem, eu acho que 40, 45 minutos de podcast. Vai ser sempre assim, a gente fala um pouquinho da história, depois a gente vai destrinchando, vai jogando alguns assuntos. Sim. Muito obrigado novamente por você ter Eu um que pouquinho do seu agradeço. tempo. Gal, fala pra aquela câmera ali qual que é as redes sociais da Gal. A gente tem a rede social do Instagram, né, que é Gal Contabilidade. Hoje a gente tem o WhatsApp, que está lá também no link da bio do Instagram. E se você precisar de uma assessoria, uma consultoria, qualquer coisa, chama a gente ali no Instagram, que a gente vai responder vocês e atender vocês da melhor forma possível. Legal. Gal, o Patrick, como ele não pôde vir hoje, ele sempre pergunta pro convidado falar uma frase motivacional no final. Se você tiver uma frase na sua cabeça aí que queira falar, aquela câmera ali é exclusivamente sua. Ou se você quiser dar um tempinho também. Uma frase, assim, eu não vou lembrar agora no momento, mas se você quer crescer, você vai. Mas se você quer crescer muito pro mundo, nunca vá sozinho. Eu acho que você tem que ter outros braços para te ajudar. Sozinho você não vai para lugar nenhum. Perfeito. Galera, finalizando mais um Talking Dog aqui, Grau, obrigado novamente aí por estar cedendo um pouquinho do seu tempo, estar aqui com a gente. Vai ter na descrição aqui todos os nossos patrocinadores, inclusive a Gal também tá aqui. Vai sair no YouTube, vai sair no LinkedIn, vai sair no TikTok, vai sair no Instagram e em todos os lugares possíveis. Amém. Se você estiver precisando de contabilidade, chama a Gal. Pode chamar, a gente tá aí à disposição. Tem uma equipe esperando por vocês e pode ter certeza que a gente vai atender vocês da melhor forma possível. Perfeito, Gal. Então, até mais, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Hot dog, eu só quero Patrick.